Eu recebi um vídeo e eu vou printar apenas a tela para não ter problemas, questões de direito de imagem. Veja isso. Essa pessoa em questão utiliza um texto, provavelmente o texto de Mateus, no capítulo 3, para fazer essa declaração de que Jesus tinha pecados. Ele provava pela Bíblia porque Jesus tinha pecados, porque, segundo ele, quando João estava batizando em Mateus 3, há o versículo 6, diz: e confessando os seus pecados, foram batizados por eles no Rio Jordão. Versículo 5, então, os moradores de Jerusalém, toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, vinham até ele, até onde João estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então ele diz, olha, se Jesus veio até João e todas as pessoas confessavam seus pecados, é claro que Jesus confessou os pecados. Se Jesus não tivesse cometido pecados ou não tivesse confessado os pecados, não poderia ser batizado. E por uma espécie de inferência muito, eu não quero usar palavras grossas, equivocadas, para no mínimo dizer isso, bem esdrúxulas, né? E obviamente, se Jesus então não foi batizado, é porque ele tinha pecados, ele confessou pecados. É um entendimento completamente esdrúxulo mesmo do texto bíblico, porque era só continuar a leitura. O que mais me impressiona não é que esse tipo de pessoa fale isso. Fazem isso por causa de likes, de views, de dinheiro, né? Mas o que mais me impressiona é que são pessoas que escutam isso e se surpreendem como se estivessem ouvindo uma coisa maravilhosa, surpreendente, nova no universo. O texto vai continuar. Os fariseus chegam até Jesus vendo isso, vêm até João Batista e perguntam sobre por que ele está fazendo aquilo e quem deu a ele a autoridade para fazer aquilo, etc. e tal. João os chama de raça de víboras, vocês conhecem esse texto. Ele diz assim, eu vos batizo, que é interessante, né? Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aí depois disso, vem Jesus para ser batizado por João. E aí João, sabendo quem Jesus era, né? Sabendo quem Jesus era, João vai dizer assim, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, quer dizer, João estava relutante em batizar Jesus, porque João sabia que Jesus não tinha cometido pecado algum, era de outra estirpe, era uma pessoa de outra qualidade. João já tinha sido avisado sobre isso. Então João reluta em batizar, Jesus diz, não, batiza. Por quê? O batismo não é simplesmente uma questão de simbolismo de morte, de vida, ele tem esse simbolismo, e também não é o simbolismo apenas de arrependimento de pecados, não. Tem esse simbolismo, mas não é isso. O batismo também é confissão pública da nossa fé. E o que isso significa? Isso significa que o batismo eu reconheço essa mensagem que você está pregando, eu acredito nessa mensagem e eu me submeto a essa mensagem. Isso é confissão pública da nossa fé. Isso aconteceu em outros lugares, inclusive em Atos 19, quando Paulo pergunta a discípulos que ele encontram ali em Éfeso, em que batismo eles tinham sido batizados. Ele diz, no dia João, João batizou arrependimento, mas o Cristo veio com outro propósito e manda batizar novamente 12 que estavam ali em nome de Jesus Cristo, com o batismo cristão, que não é simplesmente para confissão ou arrependimento de pecados, é uma confissão pública da fé, é um reconhecimento de que aquela mensagem é verdadeira e eu me submeto àquela mensagem. Batismo também é isso. Todos não são teólogos de verdade, são falsos mestres
e eles se multiplicam, principalmente agora na internet. O pior é que nós temos uma quantidade de pessoas que pensam ser inteligentes, mas de fato acreditam em tudo que escutam sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhum tipo de pesquisa prévia.